Entre, habite. Organismos vivem ao longo dos seus ciclos: nascimento, desenvolvimento, morte, decomposição, recomposição, vida. Aqui, um organismo papel semente, potência de vida concentrada, esperando tempo e espaço no qual pode se desdobrar. Habite, toque, retire, rasgue, fragmentos do organismo. Escreva, desenhe, inscreva fragmentos de memória, de vida, de morte. Desenvolva, cave, plante, regue, reinicie o ciclo. Polinização. Olá, bem-vindos. Eu sou a Ana Beatriz. Eu sou a Ana Paula. E hoje vocês estão chegando na oficina para polinizar histórias. O que isso significa? Hoje nós vamos pegar toda essa vivência de vocês e todas essas ideias que vocês têm na cabeça e vamos transformar em histórias plantáveis. Como que a gente vai fazer isso tudo? Primeiro, nós vamos ensinar a fazer um papel semente de maneira artesanal, que a gente faz uma reciclagem e consegue transformar ele em uma nova superfície. E aí, com esse novo papel, a gente vai também ensinar vocês a fazer uma zinha super legal para a gente poder compartilhar histórias para todos os cantos. Onde Gaia mora em você? Já se esqueceu? Do peito que te amamentou? Naquele dia de verão, a sombra te bastou. Agora não há prata que te satisfaça, e só ela te atrai. Para quê? A vida circula, mas você quer seguir em linha reta ascendente. A economia não pode parar? Para fazer seu papel semente, você vai precisar de papel que iria para o lixo em primeiro lugar. Pode ser jornal, carta, folha de caderno antigo. O único papel que a gente não recomenda é aquele de capa de revista que é encerado, porque o químico que eles usam para fazer isso é muito prejudicial para o solo. Você vai precisar de um liquidificador, mas ele não vai poder ser usado para comida depois, porque podem ficar alguns resíduos no copo. Da tela, que a gente vai ensinar vocês a fazerem, mas que vão ser exatamente do mesmo tamanho. Uma bacia em que a sua tela caiba inteira dentro. De mais 2 vasilhas, para a gente poder deixar elas secando por um tempo depois, as folhas. E esponjas ou panos absorventes. As sementes podem ser dos mais variados tipos, mas lembra que quanto menor elas forem, mais fácil elas vão aderir ao papel se ele for muito fininho. Se você quiser fazer um papel mais rústico, você pode usar algumas sementes maiores. Aqui nós temos sementes de capuchinha, de ipê, que tem esse formato bem fininho e é ótimo para o papel. Margarida, coentro. Como pigmentos, a gente vai usar aqui o açafrão da terra e a páprica doce. Existem alguns outros que podem ser usados também.
Para fazer a tela, você vai precisar de 2 molduras que tenham exatamente o mesmo tamanho, tecido de nylon, que serve para tela de serigrafia, voal, tela de mosquiteiro, etc. Com a trama mais aberta é melhor para poder escorrer a água. Tesoura e grampeador de pressão. O que a gente vai fazer? Vamos pegar uma dessas 2 telas, vamos medir no nosso tecido, esse tecido é 100% nylon, e a gente vai deixar 4 dedos para cada lado, para além da tela, e vamos cortar esse tamanho. Uma vez que a gente cortou, tenho aqui a minha tela, com 4 dedos a mais do que esse espaço. A gente vai procurar. Essa minha, ela tem um lado que é reto e um outro que tem um chanfrado para dentro. A gente vai trabalhar sempre com o lado reto, onde vai ficar o nosso papel, para ele ficar bem retinho. Então eu vou medir ela aqui por cima e vou virar ao contrário, porque a gente grampeia sempre do lado contrário. Como que a gente faz para grampear e a nossa tela ficar sempre certinha? A gente começa a grampear uma cruz bem no meio na horizontal e uma cruz no outro sentido. Vamos lá. O primeiro não tem muita importância. Agora, para o segundo, a gente já tem que tomar o cuidado de fazer sempre uma pequena pressão para nossa tela ficar bem esticada. Aí eu vou grampear aqui. Inicialmente eu fiz um aqui e o outro aqui. Agora a gente vai partir para grampear um aqui e o outro aqui. Sempre começando do meio para as pontas. Uma vez que eu fiz a minha cruz principal, eu venho no lado maior, faço um grampo de um lado, um grampo do outro. Aqui eu tenho 3 no total. Vou pro outro lado e vou repetindo isso cada vez em um ponto. Desse jeito a gente vai ficar com uma tela perfeitinha, retinha. Quando a gente chegar nas pontas, triângulo, dobra para um lado, puxa tudo para um lado e depois cobre por cima. Assim a gente tem um acabamento melhor. Deixa eu grampear aqui. E a gente vai ficar com a ponta assim. Vamos repetir em todas as pontas. Uma vez que a gente terminou, vai ficar sobrando esse tecido todo. Aí a gente vem com a tesourinha aqui e corta ele bem nessa bordinha. A gente fez sobrando tecido porque senão não consegue esticar. Aí agora a gente faz esse acabamentozinho, cortando, e tá pronto o nosso par de tela. A segunda tela continua vazia assim mesmo, esse é o nosso par. A gente vai trabalhar com ele assim, um em cima do outro. É preciso proteger a semente. A beleza é o resultado do ofício cotidiano da paixão. As formas se revelam a cada alvorecer, sem pressas, sem ânsias. A infância é a vida que surge através do sofrimento. Ela é a flor do mal, o veneno, o vírus, a mensagem, a ferida e a cicatriz. A infância é a véspera, o hoje, o vir a ser,
o ato ainda não consumado, o prenúncio do mal-estar, a iminência do abismo, a noiva desnudada pelos seus celibatários. Entretanto, é preciso saber escutar o vento. Aí você vai pegar, né, todos esses papéis aí que vocês vão jogar fora e vão picotar eles bem pequenininhos. Exercício de paciência, né? Pode aproveitar aí o tempo que você estiver fazendo isso para pensar sobre as questões da sua vida. Aproveita para rasgar aí tudo que não tá valendo mais a pena também. Já joga no liquidificador tudo junto. Bate e escreve outra história em cima. Exatamente. Vambora. Bom, aqui a nossa produção é ligeira, né? Então nós já temos tanto esse aqui picado. Isso precisa ficar de molho pelo menos 4 horas, porque senão pode ser que o seu liquidificador não dê conta de bater tudo. E aí, você vai pegar isso, vai botar na tigelinha com água, vai deixar de molho, e aí você vai ter isso. Uma vez com isso em mãos, seu liquidificador, você vai pôr um jornal e um pouco de água. E vamos bater. E agora, depois que você já fez essa polpinha, já coloriu ao seu gosto, a gente vai fazer o papel mesmo. Para fazer o papel, nós vamos precisar da tela, que a gente já ensinou vocês a fazerem, as 2 telas, uma para moldar o papel e outra para ficar por cima, uma bacia que caiba a tela perfeitamente dentro dela e água com a nossa polpa. Então a gente vai botar um pouco mais de água aqui, porque essa água precisa estar no nível que cubra completamente as duas telas. Uma coisa que é muito importante a gente notar: nós temos 2 peças na tela, uma com o tecido e uma sem. O tecido sempre fica virado para cima e aí a outra parte da tela encaixando assim, sempre para cima. Primeira coisa que a gente faz, depois de deixar a nossa tela preparadinha, é pegar a polpa, virar dentro da nossa bacia. Aqui a gente está trabalhando com amarelo. Essa medida, com o tempo, a gente vai aprendendo. E depende se você vai querer um papel mais fino, um papel um pouco mais grosso. Tem várias opções. A gente vai mexer a nossa polpa dentro da bacia no formato de 8, para ela ficar bem distribuída. Vamos deixar ela sentar um instantinho. Pegar a nossa tela que já foi encaixadinha e vamos colocar neste movimento.
Leva até o fundo e espera uns segundos para a polpa se assentar no lugar e levanta devagarzinho. E aí a gente vai passar por uma outra bacia para tirar o excesso de água. Outro jeito de você modelar o seu papel, se você não tiver uma bacia tão grande que caiba a sua tela, é você ir colocando a própria polpa direto na tela. Isso vai te deixar com um papel um pouco mais grosso, mas funciona também. Você vai tirar a parte de cima da tela. E agora é o momento mais divertido de colocar as sementes. Aí eu vou dar uma apertadinha assim nessas sementes que são maiores para que elas possam aderir bem ao papel. Então, além das sementes, você pode colocar outras coisas no seu papel. Por exemplo, aqui eu peguei umas pétalas da tulipa aqui de casa que tá despetalando e vou pôr também. Mas primeiro eu vou pôr as sementes. Essa daqui é a de girassol. E como esse papel aqui ele é um pouco mais grosso, as sementes maiores elas aderem melhor. E agora eu vou botar as pétalas. Se você só tiver uma tela, mas quiser fazer vários papéis ao mesmo tempo, ao invés de deixar o papel secando na própria tela, a gente passa ele para um jornal para poder reutilizar e fazer quantas você quiser fazer de uma vez. Para isso é bastante simples. A gente vai pegar uma folha de jornal lisinha, vamos encaixar perfeitamente, tem que cobrir o nosso papel inteiro e vamos apertar com cuidado. Uma vez que a gente tirou o excesso, a gente vai virar isso aqui ao contrário. Pode ir sem medo, porque se você já apertou, o jornal já está grudado. A gente levanta e... feito! Apoiamos em cima de uma outra pilha de jornal e aí a gente vem com as nossas esponjinhas tirar o excesso de água. É muito importante tirar a água principalmente dos contornos, porque é a partir deles que a gente vai soltar o papel da tela. Então, se o contorno estiver úmido, ele não vai soltar o papel e vai acabar rasgando. A gente faz bastante pressão bem nos cantinhos. Enquanto você vê a água aparecendo quando você aperta, ainda tem bastante água. Tem que continuar apertando, até parar de aparecer água quando você faz pressão.
Uma vez feito isso, a gente coloca mais jornal por cima e coloca um pezinho aqui para manter nosso papel reto. Esse é um mito tucano, se chama o ente arranca-olho. Contam os tucanos, um povo que habita próximas fronteiras da Bolívia, Peru e Colômbia, que um grupo de rapazes saiu para caçar e depois de muito andar pela floresta, escolheu um lugar para pernoitarem. Assim, decidido o local, os rapazes organizaram seu acampamento para aquela noite. Claro que não era a primeira vez que faziam isso. Sempre que saíam para a caçada, tinham de dormir em algum lugar, pois poderiam ficar muitos dias fora. Depois de tudo organizado e a noite ainda distante, o mais jovem do grupo disse a seus companheiros: "Vou dar uma olhada por aqui por perto até escurecer." Disse isso e já se pôs a caminhar mata dentro. E não muito longe do acampamento, topou com um ente arranca-olho tecendo uma pequena cesta de arumã. Não estranhou e foi logo perguntando ao homenzinho: "Ué, o que você está fazendo por aqui?" "Nada", respondeu o ente. "Só estou me preparando para arrancar os olhos daqueles rapazes que vão pernoitar por aí. Eles estão muito descuidados de tudo." Logo que disse isso, no entanto, o ente ficou meio arrependido. Disse ao jovem: "Aqueles que não quiserem perder os olhos devem procurar a folha do tururi e se cobrir com ela antes de dormir. Quem não fizer isso terá seu fim ainda esta noite." O rapaz correu imediatamente para avisar seus companheiros. Contou a eles a conversa que tiveram com o ente. Os rapazes, no entanto, não lhe deram ouvidos e ainda desdenharam. "Deixe que venha esse tal de arranca-olho. A gente não tem medo dele. Vamos dormir e nada irá nos acontecer." Os demais amigos concordaram e não tomaram nenhuma providência. Por volta da meia-noite, o ente arranca-olho passou pelo acampamento e foi logo arrancando o olho de todos que riram dele. Apenas o jovem rapaz conseguiu escapar, pois tomou todos os cuidados e cobriu-se com a folha do tururi. Ele voltou para casa são e salvo. Para fazer a sua zinha, você vai precisar de uma tesoura e mais o que tiver à mão: lápis de cor, aquarela, guache, giz de cera. Então, gente, aí você pode me perguntar: ok, fiz o papel semente, meu filho adorou, mas o que mais eu posso fazer com isso, já que não escrevo carta, não desenho mais? Uma ótima forma de você produzir livros caseiros é a zine. Então é apenas uma dobradura com papel e que depois você pode ocupar esse papel e transformar ele naquilo que você quiser passar para pessoas que estão à sua volta. Vai lá, Boninha. Para fazer esta dobradura de zine mais comum, a gente vai a partir de um papel A4. Se você tiver com um papel um pouco menor, lembre-se que seu livro final vai ficar um pouco menor também. Nós vamos primeiro dobrá-lo ao meio. Tá dobrado aqui assim. Vou dobrá-lo mais uma vez ao meio. E uma terceira vez no meio. Esse aqui é o nosso caderninho, só que ele ainda não está pronto. Uma vez que eu fiz os vincos, a gente desdobra eles. E aí nós temos a marcação aqui de 8 retângulos. O que a gente precisa fazer é cortar esta linha bem deste ângulo até esse ângulo aqui. Fazer um corte nessa linha reta. Você pode fazer isso com um estilete ou com uma tesoura. Isso é sempre bom pedir ajuda para um adulto. Não faça isso sozinho se você for uma criança. Uma maneira bem fácil de fazer é a gente dobrar ele perfeitamente aqui no meio e simplesmente passar a tesoura com bastante cuidado aqui.
Então, lembrando, aqui eu tenho a marca dos 4 retângulos em pé e a gente vai cortar os 2 do meio. Abrindo do papel inteiro de novo, só para não ficar dúvidas, esse aqui era o nosso papel, a gente fez um corte aqui no meio. A gente vai dobrar ele assim e depois assim. Fechamos e temos o nosso livro, capa, contra capa, várias páginas. Onde está pisando? Em qual ritmo o seu coração bate agora? Os pássaros estão cantando? As buzinas te ensurdeceram? Venta ou as folhas das árvores se aquietam nesse momento? E a sua respiração? Como pulsa a sua vida?